Palmeiras sofre a sua segunda derrota seguida no Brasileirão, dessa vez para o São Paulo, e isso faz a crise no clube se confirmar. Torcida organizada pede saída de 9 jogadores, além de Luxemburgo. Vou passar mais detalhes sobre isso e ainda. Santos confirma a volta do atacante Robinho ao clube, com salário de R$ 1.500 por mês. Arrascaeta sofre lesão na coxa esquerda e vai desfalcar o Uruguai nas eliminatórias. O uruguaio deve ficar de fora também de algumas partidas do Brasileirão pelo Flamengo e também da Libertadores. Os resultados de ontem da 15ª rodada do Brasileirão e os jogos que teremos hoje. Tem isso e muito mais. Fique ligado! Ontem começou a 15ª rodada do Brasileirão com 4 jogos. No Clássico Carioca, em São Januário, o Flamengo venceu o Vasco por 2-1. Mas o jogo ficou marcado pela polêmica em torno de um gol anulado do Vasco, quando já estava 2-1 para o Flamengo. No fim do segundo tempo, o Cano balançou as redes em São Januário, mas o VAR apontou impedimento de Paredes no início da jogada. Veja a imagem, o que vocês acham? Mesma linha ou realmente estava impedido? Deixe seu comentário. Lembrando que o Vasco, antes mesmo desse jogo, já era o time com mais decisões contrárias pelo VAR no Brasileirão. Nós mostramos o ranking completo aqui no canal. Se você quiser assistir, é só clicar no link que está aparecendo aí no card. E no outro clássico do dia, no Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o São Paulo. E o time de Fernando Diniz jogou bem, dominou a partida e venceu por 2-0 sem sustos. E ainda por cima, o tricolor quebrou o tabu de nunca ter vencido o Verdão no Allianz Parque. E o Palmeiras sofreu então a sua segunda derrota seguida, aumentando ainda mais a pressão sobre Luxemburgo e sobre os jogadores. Em Curitiba, Coritiba e Fortaleza se enfrentaram no Couto Pereira e não saíram do zero. O jogo marcou a volta do atacante Ricardo Oliveira, de 40 anos. Ele estreou pelo Coxa ontem. E no último jogo de sábado, o líder Atlético Mineiro não teve dificuldades para vencer o Lanterna Goiás, com destaque para Keno, que além de marcar um gol, participou dos outros 2 gols do Galo, que foram marcados por Natan e Marrone. O Atlético segue líder isolado do Brasileirão. E hoje teremos mais 6 jogos para fechar a 15ª rodada do Brasileirão. Às 16 horas teremos 2 jogos. Fluminense recebe o Bahia no Maracanã e o Santos enfrenta o Grêmio na Vila Belmiro. Às 18h15 o Sport recebe o Botafogo na Ilha do Retiro e o Atlético Goianiense recebe o Bragantino no Estádio Olímpico de Goiânia. E às 20h30 temos mais 2 jogos para fechar a rodada. O Internacional recebe o Atlético Paranaense no Beira-Rio e o Ceará enfrenta o Corinthians no Castelão. A derrota do Palmeiras ontem para o São Paulo escancarou a crise no clube. Por meio de suas redes sociais, a principal torcida organizada do Verdão, a Mancha Alviverde, se manifestou após a derrota contra o São Paulo. Em nota assinada pela diretoria da organizada, a Mancha Alviverde pediu a demissão de Vanderlei Luxemburgo. A torcida disse o seguinte, abre aspas, paciência tem limite e a nossa chegou ao fim. Assim como foi feito com o Roger, Filipão e outros, demos tempo ao tempo e futebol ao futebol. Luxa, obrigado pelo Paulistão e a história de um passado vitorioso. Já era. Além de pedir a saída de Luxemburgo, a Mancha pediu a saída de 9 jogadores do time principal. São eles: Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael, Ramires, Marcos Rocha, Mike, Rony e Luan. Para a torcida, esses jogadores deveriam seguir o mesmo caminho de Diogo Barbosa, que foi para o Grêmio, e Bruno Henrique, vendido esses dias para um clube árabe. E outros jogadores também foram cobrados, como Felipe Melo e William. A torcida avisou, ou mudam de postura ou fora. E não parou por aí. As críticas, inclusive, chegaram ao presidente Maurício Gagliotti. A torcida disse o seguinte sobre o presidente, abre aspas, graças a Deus seu mandato está chegando ao fim. Tínhamos tudo para sermos os melhores da América, e sua falta de pulso é apenas o reflexo do time em campo. Meus amigos, parece que ninguém foi isento de críticas. Vocês concordam com a saída de todos esses jogadores e também do Luxemburgo? Será que não fariam falta nenhuma? Deixe seu comentário. E o Santos confirmou ontem a chegada de Robinho. Depois de dizer que o clube não tinha condições financeiras de contratá-lo, o presidente Orlando Rolo se reuniu com a empresária do jogador, Marisa Lígia, e chegaram a um acordo. O atacante de 36 anos fechou um contrato por 5 meses e terá um salário simbólico de R$ 1.500.
porém com bônus de 300 mil até 10 jogos e mais 300 mil depois de 15 jogos, valor a ser pago ao fim do vínculo. E o Santos terá ainda preferência para renovar com o atacante por mais 1 ano e 7 meses, se assim for desejado. O Santos precisará correr para inscrever Robinho na CBF, pois na terça-feira passa a valer mais uma punição que a FIFA impôs ao clube. Essa punição se refere à dívida de 3,4 milhões de dólares com o Huachipato do Chile, pela contratação do atacante Soteldo. O Peixe não poderá contratar jogadores novamente. E agora informação que vem lá de Montevidéu, no Uruguai. O meia do Flamengo e da seleção uruguaia, Arrascaeta, sofreu uma lesão na coxa esquerda durante treino e vai desfalcar a seleção uruguaia no jogo contra o Equador da próxima terça-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022. Um trecho do anúncio oficial da Associação Uruguaia de Futebol disse o seguinte, abre aspas, após exames de imagem, foi detectada uma distensão de grau 1 no bíceps da coxa esquerda de Arrascaeta. Não foi informado o tempo de tratamento da lesão e nem se ele já volta para o Brasil para se recuperar. Cabe ressaltar que lesões desse tipo geralmente deixam o jogador de molho por até 15 dias. Se isso se confirmar, além de desfalcar a seleção uruguaia, Arrascaeta ficaria de fora de 2 partidas do Brasileirão e uma da Libertadores. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal Gol de Placa. E se você não está inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nada do que estamos publicando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!